Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? Quantos encontristas estão felizes com Jesus? Aleluia! Eu tive boas notícias, muitas pessoas libertas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, cheias de sonhos de Deus. Quantos louvam ao Senhor por causa disso? Você dá louvores ao Senhor. A gente sabe, agora há pouco uma pessoa veio para mim e falou: Pastor Luiz, obrigado por insistir que eu fosse ao encontro com Deus. Muito obrigado, porque essa pessoa já tinha ido ao encontro há muito tempo atrás, mas eu animei essa pessoa a fazer o encontro novamente, e ela falou: olha, eu não sabia quanta coisa Deus ia tocar na minha vida. Eu fui muito tocado, e foi muito interessante também, porque eu estava ali no encontro, eu ministrei no encontro. Logo depois que eu ministrei, o Jefferson Francisco, o Kiko, né, famoso Kiko, ministrou. Ele estava falando um tema sobre perdão, mas ele tocou um outro assunto lá que não tinha nada a ver com aquilo, e me tocou tão profundamente. Eu fui tão tocado por Deus. Ali mesmo eu já tomei algumas resoluções, eu já fiz umas ligações, eu já contratei algumas coisas, porque eu falei: Deus, você está fazendo aqui na minha vida, você está tocando na minha vida, e não tem jeito de você ir a um encontro com Deus e não encontrar Ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu louvo a Deus, porque a gente tem um Deus fiel. Você louva o Senhor porque o seu Deus é fiel? Gente, é muita festa numa noite só. Olha só, eu estou aqui nas minhas mãos, eu fiquei tão feliz. Essa semana eu ganhei o livrinho, né? A Oficina do Grande Construtor. Esse é um livro da casa, né? O pastor Tiago, ele escreveu, idealizou os personagens, a história. Ele idealizou algumas atividades para as crianças. Aqui dentro tem também coisas que os pais podem interagir com seus filhos. E olha que alegria poder ter hoje nas mãos esse material. Além do mais, eu estou muito feliz porque muitos de vocês compraram não apenas para vocês. Eu, por exemplo, não tenho mais criança lá em casa, mas a gente comprou para doar para uma criança. Então, algumas escolas já estão recebendo isso. E como diz o pastor Tiago, às vezes a gente diz assim: tem essa cartilha lá na escola, que coisa horrível, tem aquela coisa, tira isso da escola, mas a gente não põe nada bom lá. E olha, nós estamos podendo colocar um produto que fala do amor de Deus, da graça de Deus, que toca as crianças, que abençoa as crianças, porque alguém dessa casa sonhou, creu. E eu quero animar você a investir nisso. Quantos aqui tem crianças em casa? Você tem criança? Então você tem que comprar esse livro. Quem aqui não tem criança em casa? Então você tem que comprar esse livro. Não importa, se você tem criança, compra para a tua criança. Se você não tem criança, compra para dar para uma criança. Você tem sobrinho, você tem neto, você tem vizinho. Vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Você pode fazer isso? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, Deus vai usar você hoje. Você vai comprar um livro desse para uma criança. Amém? Quem vai ser usado por Deus? Deixa eu orar com você. Eu creio que Deus tem algo ainda para falar ao seu coração. Olha, aqui do meu lado direito eu pedi os pastores para se apertarem, e ali tem uns 8 lugares. Se você precisa sentar, tem lugares aqui. Eu estou vendo ali também, 3, 5 lugares, estou vendo 3 lugares, tem 2 lugares aqui. Se você está lá na nossa sala de oração e você quer vir para cá, lá perto tem lugares. Não fique em pé, a gente tem um lugar para você. Sai do lugar onde você está. Eu sei que tem gente que está lá atrás vendo pela TV. Vem para cá, senta com a gente para você estar mais confortável. Vamos orar? Põe a mão sobre o teu coração. Peça que Deus fale com você essa noite. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por essa noite maravilhosa, pela obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um, na nossa vida. Nós te louvamos. Oh Deus, o Senhor é tão bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Apesar de nós, o Senhor tem se mostrado fiel todo o tempo, Pai. Senhor, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos enganos,
o Senhor não nos despreza, ao contrário, o Senhor nos ama. Eu quero te louvar pela tua palavra, porque ela é a verdade que o Senhor liberou para cada um de nós. Ela nos livra do engano, da mentira. Ela nos abre, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E nós queremos hoje, Pai, te pedir que o Espírito Santo sopre nos nossos ouvidos a sua vontade, o seu querer, o seu coração, que a gente possa se alimentar na sua mesa essa noite. Senhor, ser cheios do teu amor, da tua graça, da tua paz. Senhor, que nessa noite haja aqui perdão de pecados, cura de enfermidades, libertação de cativos. Espírito Santo, nós invocamos o nome de Jesus, invocamos a sua presença sobre cada um aqui, Pai, para que cada um seja tocado por um toque de amor, Pai. Eu oro isso no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Eu quero falar essa noite para você como é bom ter um encontro com Deus. Eu quero falar para você hoje quantos benefícios existem em ter um encontro com Deus. E eu vou falar isso para você em cima de uma história que está ainda lá no Antigo Testamento, mas é uma história que eu gosto muito. Eu me identifico com essa história e talvez você também vai se identificar um pouco com ela. Se você quiser me acompanhar, essa história está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28, e eu vou ler dos versículos 10 até o versículo 22, e conta a história de Jacó. Jacó, ele era um dos filhos de Isaac. Para você que não conhece a Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão, que Deus chamou ele para que saísse da sua terra, porque Deus lhe mostraria uma terra que mana leite e mel. Abraão foi obediente, saiu da sua terra. Abraão teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Quem aqui tem irmão? Você e seus irmãos brigavam? Bom, foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos normais que brigavam. Um dia um pessoal virou para mim e perguntou: pastor, suas filhas brigam? Eu falei: são irmãs. E Esaú e Jacó brigaram. Eu não vou contar aqui os detalhes. E Jacó aprontou muito, mentiu, enganou seu pai, enganou sua mãe, enganou seu irmão. Teve que sair fugido de casa porque o irmão decidiu que ia matar ele. E nessa fuga, Jacó tem um encontro com Deus. É esse episódio que eu vou contar para você essa noite. Melhor, a Bíblia vai contar. Gênesis 28, a partir do versículo 10 diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, eles se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, onde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Essa noite, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus quer se encontrar com você. Deixa eu dizer algo novamente para você. Deus quer se encontrar com você. Se vocês ainda não entenderam, eu vou repetir daqui a pouco. Não partiu de Jacó a ideia de ter um encontro com Deus? Não partiu de Jacó. Foi Deus
que procurou Jacó. Aliás, Jacó nesse momento, estava num momento daqueles que a gente não está tendo como se preocupar com Deus. A cabeça de Jacó estava muito cheia. Jacó tinha muita coisa para se preocupar. Ele tinha acabado de sair da casa do pai dele, brigado com o irmão, deixou tudo para trás. Ele estava como um fugitivo. Ele tinha muita coisa para se preocupar, não tinha tempo para pensar em Deus. Você já deve ter ouvido alguém que diz isso: olha, eu não tenho tempo para pensar nessas coisas de Deus. E uma pessoa quando diz isso, não é que ela está rejeitando a Deus, é que a cabeça dela está muito cheia. As preocupações tomaram conta dos pensamentos dela o tempo inteiro. A iniciativa de se encontrar com Deus não partiu de Jacó. Deus teve a iniciativa de se encontrar com Jacó. E deixa eu dizer algo. Quantos aqui você já teve um encontro com Deus? Deixa eu te dizer algo. Eu desconfio que não foi iniciativa tua. Deus teve a iniciativa de se encontrar com você. Às vezes essa iniciativa não pareceu como se fosse de Deus. Foi um amigo que bateu na tua porta. Foi uma crise que entrou na tua casa. Às vezes foi só um dia que alguém falou, né? Eu estou vendo aqui uma pessoa que ela convidou um amigo e falou: vamos hoje lá, vou te levar num lugar. E a pessoa veio, pensando que ele estava levando ela numa balada, entrou aqui na igreja. As luzes estavam acesas, ela falou: que legal essa casa de show que você me trouxe. Oi? O Charles está aqui dizendo: bidedure, né? E aí, a pessoa veio, daqui a pouco começou o culto, daqui a pouco o cara falou: você me trouxe numa igreja? Eu não acredito que você me trouxe numa igreja. O cara ficou bravo. Mas aí no final do culto, ele estava aqui na frente, ajoelhado, chorando. Deus marcou o encontro com ele. Põe a mão sobre o teu coração e fala: a iniciativa é de Deus. Deus quer se encontrar com você. Irmãos, Jacó estava com tantos problemas ocupando a mente, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui de passagem. Problemas que foi o próprio Jacó que criou. Ele estava com tantos problemas na mente dele, mas foi ele mesmo que criou aqueles problemas. Mas a graça de Deus encontrou Jacó assim mesmo. Num dos piores momentos da vida de Jacó, a graça de Deus encontrou aquele homem. E eu quero dizer algo: não importa a situação que você esteja passando, não importa a crise que você esteja passando, não importa o momento que você esteja passando, Deus quer se encontrar com você. Aliás, 1 de João 4 diz assim: e nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Deixa eu te dizer, não importa a tua situação, não importa se você está tentando fugir, esquecer algo, virar a página, não importa o que estão dizendo de você, não importa quem está contra a tua vida, não importa quem está te perseguindo. A única coisa que importa é saber que Deus tomou a iniciativa de encontrar você talvez essa noite e mudar a tua vida. É isso que importa saber. E mais do que isso, e de te dar uma vida que é muito maior do que levantar de manhã, ir para o trabalho, pagar boletos, estudar à noite, voltar para casa e dormir para começar tudo de novo no outro dia. Isso é a rotina nossa de todo mundo, mas a vida que Ele quer te dar extrapola tudo isso, porque a vida que Ele quer te dar é uma vida eterna, e ela começa hoje. Deus quer te dar vida sobrenatural. Aliás, foi isso que aconteceu com Jacó. O encontro que Jacó teve com Deus foi sobrenatural. E essa é a segunda coisa que eu quero te dizer. Deus quer encontrar você, mas não é um encontro comum. Deus quer ter com você um encontro sobrenatural, porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava despertando Jacó para seu destino.
Até aquele momento, Jacó só se via como um fugitivo, mas Deus estava dizendo: Jacó, eu vou fazer de você uma bênção. Uau, Jacó naquele momento achava que ele era uma desgraça. Ele achava que ele era o infortúnio da família dele. Ele achava que ele era o problema da casa dele. Ele achava que ele era a pior pessoa do mundo. Mas Deus olha para ele e fala: não importa como as pessoas estão te vendo, eu vou fazer de você uma bênção. As pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, esse cara é uma bênção. Meu Deus, essa menina, ela é uma bênção. Esse casal é uma bênção. E aí quando você olha, fala: eu não acredito que estão pensando, Deus está pensando isso de mim. Deus, você não está vendo a briga que está lá em casa? Você não está vendo que meu marido tirou a aliança e jogou na lata de lixo e falou: eu nunca mais quero ver você? Você não está vendo, Deus, que o meu filho está na droga? Que isso é uma desgraça? Eu não sei de onde Deus está pensando que eu sou uma bênção. Deus, você está falando de ser uma bênção, mas é porque você não viu minha conta bancária. Deus, você não sabe da minha vida. Jacó poderia ter pensado isso. O Senhor não sabe nada da minha vida. Mas Deus estava encontrando Jacó e Ele estava dizendo o seguinte: eu tomei a iniciativa de te encontrar, e a minha iniciativa é de mudar a sua história. Você vai ser uma bênção. Mas olha, Deus vira para Jacó e fala assim: você lembra do teu avô Abraão? Você lembra do seu pai Isaac? Todas as promessas que eu dei para ele, eu vou fazer para você também. Mas olha, para Jacó aquilo era só histórias da família. Jacó tinha um encontro mental com Deus. E tem muita gente aqui, talvez essa noite, porque eu não sei porquê, mas parece que todo mundo teve uma vozinha que orou por ele. Não é verdade? Então parece que todo mundo que eu conheço me fala assim: não, mas que minha avó orava por mim. Minha avó era aquela irmã do coque. Ela, olha, o joelho da minha avó era isso. Quem não tinha uma avó que orava, tinha uma mãe que orava. Quem não tinha uma mãe que orava, tinha um vizinho que levou na escola bíblica dominical. Quem não tinha um vizinho que levou na escola bíblica dominical, tinha a escolinha de 2 missionários que iam lá no bairro e distribuía doce e falava de Jesus. Jacó era assim. Tudo de Jacó era o que meu avô fez, é o que o meu pai fez, foi o que o tio da escolinha dominical, foi a avó que orou, foi a mãe que orava. Nada era com Jacó. Era tudo na mente. Era só conhecimento. Mas nesse dia, Deus teve um encontro sobrenatural com Jacó. Deus tomou a iniciativa de encontrar você. Mas o encontro que Ele quer ter com você não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Saber de Deus não é suficiente. Jacó sabia de Deus, mas ele nunca tinha tido um encontro com Deus. Estava tudo na mente. Tudo na mente. Não bastava saber as promessas do avô Abraão, do pai Isaac. Jacó precisava experimentar a presença de Deus. E sabe, tem alguns aqui que você está hoje à noite aqui experimentando a presença de Deus. Sabe como eu sei? Às vezes o coração acelera. Para outros uma lágrima escorre dos olhos. Tem gente que fala assim: eu não vou mais naquela igreja. Toda vez que eu vou, eu choro. É lugar de tristeza. Tem gente que fica arrepiado. Olha, estou todo arrepiado. O que é isso? É Deus tocando você com a presença dEle. Suavemente. Tocando a porta do teu coração. Falando: o meu encontro com você não vai ser natural. Vai ser sobrenatural. O encontro é isso. É um tempo de deixar de saber para provar. Se eu perguntar essa noite aqui: quantos acham Jesus maravilhoso? Todo mundo vai achar Jesus maravilhoso. Quantos aqui acham que Deus é bom? Todo mundo vai achar que Deus é bom. Mas não se trata de achar. Se trata de provar. Conta uma história
E eu vi isso. Eu fui, há muitos e muitos anos atrás, eu fui na tua terra, Matt, no Canadá. E eu fui lá nas cataratas do Niágara, ou do Niágara. E lá, eles tinham até umas representações, porque tem um pessoal que entra em barris e se joga lá no meio da cachoeira. E tem uns que atravessam com cabo de aço de um lado para o outro, do lado do Canadá para os Estados Unidos. E conta uma história, que eu não sei se ela é verídica, mas ela é muito boa, então eu vou te contar como se fosse. Que um homem que era equilibrista, ele cruzou um cabo de aço de um lado para o outro. E ele virou: quantos acreditam que eu atravesso daqui para lá? E o povo: eu acredito. Então ele subiu no cabo de aço, atravessou até o outro lado. Voltou com aquela vara. E quando ele voltou do outro lado, o pessoal aplaudiu. Ele falou: quantos acreditam que eu vou com um carrinho de mão? Aí o pessoal: eu acredito. Aí ele pegou um carrinho de mão, atravessou, foi até o outro lado, voltou com o carrinho de mão equilibrando. E o pessoal aplaudiu. Ele falou: quantos acreditam que eu vou com uma pessoa dentro desse carrinho de mão? O pessoal levantou a mão. Ele falou: você que levantou a mão, entra aqui no carrinho. Aí o cara falou: oh, não. Ele falou: mas você não falou que acredita? Ele falou: uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar minha vida aí nesse carrinho. Às vezes a gente pergunta: você acredita em Deus? A pessoa: eu acredito. Aí você fala: entra no carrinho dele. Você fala: uma coisa é acreditar em Deus, outra vez é confiar minha vida a Deus. O encontro com Deus é um encontro sobrenatural. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalam. Aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Esses são aqueles que confiam no Senhor. Aqui no livro de Levítico, ele diz assim: eu andarei no meio de vocês, eu serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Põe a mão sobre o teu coração, diga assim: a iniciativa é dele, ele quer encontrar comigo. Diga comigo assim: é sobrenatural. O encontro que Deus quer ter com você, meu amado, minha amada, é sobrenatural. Mas algo que nós precisamos entender, que esse encontro sobrenatural, e aqui ó, se eu perguntar para o pessoal aqui, quer ver ó, como que foi o encontro? Eles já estão quase dormindo, né? Eles estão cansados, coitado. Gente, é um chá de cadeira, você sai com o bumbum quadrado. Não é verdade? Que bom que a cadeira agora é almofadada, né? Como que foi o encontro? Ó, agora já veio com Red Bull agora também, com potência. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa. Eles nem sabem o que está por vir. Não faz não. Faz ai, ai, ai. Porque quando Jesus teve aquele encontro maravilhoso com o Pai nas águas do batismo, e o Pai falou: você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Depois que ele saiu dali, para onde ele foi? Para a Disneylândia? Para o Beto Carreiro? Ele foi para o deserto para ser provado. O encontro é tremendo, mas é o início de um processo. É o início de um processo. Deus prometeu para Jacó aqui: eu vou estar com você para onde quer que você vá. Quanto gostaria de ouvir isso de Deus? Levanta a mão, se Deus vira para você e fala: eu vou estar com você onde quer que você for. Quem ficaria feliz com isso? Sabe o que Deus virou para Jacó depois? Falou: vai para a casa de Labão. O problema é que Deus estaria com Jacó onde quer que ele fosse, mas o próximo lugar que ele iria era para a casa de um tio vigarista, de um tio explorador, de um tio mentiroso, de um tio salafrário. Tem mais algum adjetivo assim que um pastor pode usar no púlpito sem escandalizar ninguém? Porque era isso. Esse era Jacó. Foi para lá que ele foi. Agora, a casa de Labão é o lugar onde Deus me leva para me lembrar quem Ele não quer que eu seja. A casa de Labão é o lugar que Deus me leva para me lembrar quem Ele não quer que eu seja. Porque lembra, ali era farinha do mesmo saco. Esse tal de Jacó também
Não era flor que se cheira. Obrigado, temos algumas pessoas aqui me soprando. Não era flor que se cheira esse tal de Jacó. Enganou o pai, enganou a mãe, mentiu para o pai, enganou o irmão, roubou o irmão, saiu de casa fugido, foi para uma casa de um cara pior que ele. E aí todo dia ele via aquele cara falando, não é possível que está fazendo isso comigo. Deus fala, você faz a mesma coisa. Às vezes você está reclamando lá do teu patrão, vê se você não faz a mesma coisa com teu filho, com a tua esposa em casa. Porque às vezes Deus coloca você no lugar com alguém só para mostrar para você quem você não deveria ser. Perigoso isso. Às vezes a gente está achando que é o outro. Aliás, a gente sempre acha que é o outro, né? Isso já começou lá no Éden. É a mulher que você me deu, é a serpente que apareceu. Irmãos, quanto mais Jacó lidava com Labão, mais ele desejava ser diferente dele. E foi no desenrolar dessas várias experiências, várias circunstâncias, várias provações que Jacó passou, isso foi tornando ele o homem capaz de abrigar as promessas que lhe pertenciam. Deixa eu te dizer algo essa noite, Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus te ama, os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos bons e não de mal, para te dar um futuro, para te dar uma esperança. Você não foi feito para desgraça, você não foi feito para infortúnio, você foi feito para ser um homem de paz, uma mulher de paz, alguém de que prospera, alguém que é abençoado. Sua casa, sua família, onde quer que você ponha a mão, Ele quer que prospere. Deus está ao teu lado, é verdade. O problema, você está passando um problema, você está passando uma dificuldade, eu desconfio que o problema não está em Deus, o problema está com você. E o problema de Jacó é que ele era pequeno demais para caber tudo que Deus tinha para ele. O frasco de Jacó era um potinho daqueles de conta-gota, e Deus queria derramar em balde, e aí não cabia. Era muita areia para o caminhãozinho de Jacó. Então Deus leva Jacó para a casa de Labão, para forjar Jacó, para esticar Jacó, para ampliar Jacó. Às vezes nós estamos passando lutas, a gente está, meu Deus, por que você está mandando isso? Deus está falando, eu só estou esticando você, porque eu tenho muito mais para a tua vida, eu tenho muito mais bênçãos para você, eu só estou trabalhando nesse vaso, eu só estou preparando você para as grandes coisas. E era o que estava acontecendo com Jacó. Foi no desenrolar dessas várias experiências, dessas várias provações, que Jacó foi se tornando esse homem capaz de abrigar as promessas com Deus. Deixa eu te dizer algo, que bom que você veio ao encontro com Deus, porque encontros nos despertam. Muitos de vocês, esse final de semana, como que os olhos abriram, você se despertou para coisas de Deus. Os encontros nos despertam. As promessas que Deus tem para nós, e quando nós ouvimos essas promessas, elas nos inspiram. Não é maravilhoso você ouvir que Deus tem pensamentos bons a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança? Não é maravilhoso ouvir isso? Elas nos inspiram. Mas, irmãos, as provações, elas nos forjam, elas nos moldam, e elas nos preparam para receber tudo que Deus tem. Deus está interessado que você tenha um caráter capaz de hospedar as promessas que lhe pertencem. Ele quer que você seja um odre capaz de conter o vinho novo sem se romper. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vamos ver que anos mais na frente, Jacó ainda lutaria com um anjo, para uma mudança mais profunda ainda. Deixa eu dizer algo para vocês aqui com o encontro com Deus. Por favor, não pense assim, eu fiz o encontro com Deus e agora eu cheguei lá. Vocês estão só no jardim de infância.
Sabe o maravilhoso? É que Deus tem muitos outros encontros para ter com você ainda. Deus vai ter outros encontros maravilhosos com a sua vida. Isso foi só o começo. Isso só abriu a porta para muitos outros encontros. Deus vai te encontrar nas madrugadas. Deus vai te encontrar pelo caminho. Deus vai falar com a tua vida. Deus vai colocar palavras na tua boca. Deus vai te dar promessas. Deus vai enviar profetas para falar com você. Deus vai te falar por sonhos, por visões. Deus vai falar pela sua palavra. Deus quer continuar encontrando com você, como Ele encontrou com você esse final de semana. Deus continuou se encontrando com Jacó, e mais tarde Jacó, em vez de ser chamado o ladrão, o usurpador, o vigarista, o palavrão que você... Não, palavrão não. Não fale palavrão. Qualquer palavra que você pudesse falar mal de Jacó, Deus cancelou tudo. E Ele falou: você é meu príncipe. Porque lutou com Deus e prevaleceu. Não vai ser mais chamado Jacó, será chamado Israel. Deus não estava apenas mudando o nome de um homem, Deus estava mudando o destino daquele homem. Esse encontro que Jacó teve, deitado numa pedra, foi só o começo. Muitos outros encontros Jacó teria com Deus, até se tornar o patriarca que ele se tornou. Mas eu quero dizer algo para você. Deus quer se encontrar com você. A iniciativa é de Deus. Você acredita nisso? Esse encontro não é um encontro natural, é um encontro sobrenatural. Ele é só o início de um processo. Mas ele não é para qualquer um. Deixa eu falar isso de novo para você. A iniciativa é de Deus. Não é uma coisa natural, não tem como você marcar do seu jeito. É só o começo de um grande processo, mas não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E eu não estou falando isso para excluir ninguém, ao contrário, para que você saiba para quem é. Porque se você souber para quem é, você vai descobrir que é para você também. O encontro é só para quem rasga o coração. Nessa experiência espiritual que Jacó tem, ele reconhece que aquele lugar que ele estava era a casa de Deus. Ele fala: uau, que lugar era esse? É a porta dos céus, é a casa de Deus. E a Bíblia diz que nesse momento, pela primeira vez, o coração de Jacó se quebranta. Pela primeira vez o coração de Jacó se enche de temor. E pela primeira vez ele olhou para o céu com seriedade. Porque até então era: vamos lá, vamos na igreja da vovó, vamos na igreja do vovô, vamos lá, né, ouvir as promessas do meu pai. Mas dessa vez ele falou: uau, caramba, meu pai não está aqui, meu avô não está aqui, caramba, o que está acontecendo aqui? Esse é um lugar onde Deus está. Essa aqui é a porta dos céus, essa aqui é a casa de Deus. É como Isaías disse: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir. Isaías 66:2, ele fala: pergunta o Senhor, a esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus diz, a Bíblia diz, que Deus, Ele habita num coração quebrantado e contrito. Eu costumo dizer que Deus tem dois endereços. Você pode escolher um dos dois para encontrar Ele. Um é o céu. Se você morrer, você pode ir lá encontrar Ele. Algum candidato? O outro Ele habita num coração quebrantado e contrito. Se você tiver um coração quebrantado e contrito, como nós cantamos hoje: vem morar na minha casa. Ele vai vir morar na sua casa.
eu habito num coração quebrantado e contrito. E ele diz aqui em Isaías: esse é quem eu estimo. Esse é quem eu estimo, o humilde, o contrito de espírito, que treme diante da minha presença. Esse começo de Jacó foi um começo de temor, cheio de humildade, e foi também o que levou a Jacó a se tornar um dos maiores patriarcas de Israel. Quando Deus se apresentou para Jacó aquele dia, ele falou: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Mas depois daquele dia, depois dessas experiências que Jacó teve, lá na frente Deus vai falar assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E mais lá na frente Deus vai falar assim: eu sou o Deus de Israel. Jacó se tornou parte da identidade de Deus. Deus se apresentava dizendo, assim como às vezes eu me apresento, eu falo: ó, eu sou o pastor Luiz da comunidade cristã de Curitiba. Aí as pessoas às vezes, comunidade cristã de Curitiba, eu falo a CCC, a pessoa ainda me olha assim, eu falo a igreja do pastor Miguel, aí todo mundo sabe. E Deus também chegava: eu sou Deus. Mas que Deus? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você conhece Jacó? Ah, Jacó. Eu sou o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Um cara que começou perdido, fugido. Talvez você entrou hoje aqui e as pessoas falam: ó o drogado, ó o bêbado, olha aquele ali sem vergonha, salafrário. Não sei, talvez falam de você como falavam de Jacó, mas vão falar de você e falar: olha, eu não conheço Deus, mas eu conheço o Deus do Luiz. Eu conheço o Deus do Paulo, da Raquel, da Maria. Deus quer mudar a tua identidade essa noite. Ele quer mudar a sua vida. Deus tomou a iniciativa de encontrar alguém essa noite e mudar a vida dessa pessoa. E você não pode sair daqui antes que Ele faça isso com você. Ele diz na palavra dele que se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca, você será salvo. Mas Ele diz mais do que isso. Ele diz assim: que aquele que me confessar diante dos homens, eu jamais o negarei diante do Pai. Eu também o confessarei diante do Pai. E a minha pergunta é que será que tem alguém essa noite que reconhece que Deus está encontrando você aqui nesse lugar essa noite? Será que tem alguém corajoso o suficiente para dizer na frente de todo mundo, de confessar: eu preciso desse Deus, eu preciso desse encontro, eu sou como esse Jacó, eu também preciso de um encontro, porque Ele diz: olha, se você fizer, eu também vou te confessar diante do Pai. Eu sei que isso não é uma coisa fácil. Uau! Até o pessoal que é crente, alguns que hoje de manhã, né, o casal que fez aqui a oferta, ele chegou e falou: eu estou muito nervoso. Ainda mais se você está aqui pela primeira vez. Eu quero ajudar você, porque eu quero que você tenha um encontro com Deus que começa hoje. Porque Deus tomou a iniciativa de encontrar você. Eu quero que esse encontro seja sobrenatural, e eu quero que você saiba que não vai resolver tudo aqui. É só um início de uma caminhada. Você só está dizendo: eu quero andar com você, eu quero conhecer você. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você tomar essa decisão, Ele vai mudar o teu destino. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te dar um futuro e uma esperança. As coisas velhas vão passar, tudo vai se fazer novo. Deus vai virar a página da tua vida. Ele vai te dar esperança, porque tudo começa em Deus e termina em Deus. Eu vou pedir você para fazer isso. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos, abrir as suas mãos. Eu quero te ajudar com essa oração. As suas mãos abertas é um símbolo de coração aberto também. Você vai dizer, diga comigo: Senhor Jesus, como a minha mão está aberta, o meu coração também está. Eu abro mão de ser o dono da minha vida, de fazer as coisas do meu jeito, e com as minhas mãos abertas, eu te entrego as minhas dores, os meus pecados,
os meus erros, os meus enganos, os meus fracassos. Leva tudo, Senhor, os meus pesos, as minhas cargas, os meus fardos, as minhas dores. Agora fecha comigo a tua mão bem forte, diz assim: eu tomo posse do perdão dos meus pecados e da vida eterna. Com a minha boca eu confesso o que o meu coração crê, que Jesus Cristo é o meu Senhor. A partir desse dia, o meu Salvador, o meu perdoador. Para a glória de Deus, eu oro e declaro, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, se você diz: pastor, exatamente isso que eu quero, eu preciso de Jesus. Ou se você está fazendo essa oração, você já fez antes, mas você tinha se afastado do caminho de Deus e hoje você quer voltar para Ele. É também com você que eu estou falando. Se você hoje diz: pastor, eu quero começar a minha caminhada com Cristo, eu quero dar esse passo de me encontrar com Ele. Ou você diz: eu quero voltar para Ele porque eu estava longe dEle. Onde você está? Faz um sinal com a sua mão. Você diz: hoje, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está aqui, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se há alguém aqui, lá no mezanino, é por você que eu quero orar, você que está longe. Levanta bem alto a tua mão para que eu possa ver. Glória a Deus, querida, eu vejo a sua mão. Glória a Deus, querida, eu vejo a sua mão também. Mais alguém que diz: hoje é o dia. Glória a Deus, querida, eu vejo a tua mão. Você bem pequenininha lá, a Bíblia diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Eu vejo a sua mão também, glória a Deus. Alguém no mezanino lá, eu vejo a sua mão lá no mezanino, glória a Deus. Lá no fundo do mezanino eu vejo a sua mão também. Aqui, ó, no meio do mezanino eu vejo a sua mão, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Deus está tocando no coração de algumas pessoas. Ele diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Durante o encontro com Deus, eu me lembrei de uma canção da Ludmila Feber. E ela diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. Deixa Deus agir. Recebe perdão ao me arrepender dos meus pecados. Eu quero andar com Deus santo e separado, verdadeiro adorador, curado e quebrantado. Irmãos, nossos encontros com Deus são toques soberanos de Deus no meio do nosso caminho, que fortalecem a nossa jornada. Deus está tocando o teu coração essa noite. Não endureça o seu coração, rasga o coração. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração, se arrepender. É melhor se abrir para Deus.